Vamos ao nosso penúltimo exercício. Tá? É esse exercício aqui que parece ser bem complexo, né? Bem complicado, mas nós vamos perceber que se repetem, né? Basta olhar que a gente tem uma estrutura que se repete aqui e quando a gente resolver esse caso, ele vai se voltar a se repetir, vai diminuindo. No fim das contas, se a gente criar esse circuito infinitamente, nós vamos ter o mesmo valor, ele não depende de nenhuma. Ele não depende da quantidade de repetições. Bom, como que eu resolvi esse problema? Eu peguei, olhei para essa estrutura aqui, ó, e aqui, se a gente reparar, a gente tem um delta, que é o mesmo que tem um delta aqui embaixo e aqui também. E eu substituí esse delta por um y. Então, esse circuito ele ficou dessa seguinte forma. Então, aquele delta que nós tínhamos foi substituído por esse y. E é uma rede equilibrada. Se é uma rede equilibrada, fica mais fácil. Você lembra? Para a gente encontrar as equações, o Ry ele vai ser 1/3 do R delta. Então eu já coloquei os valores aqui, ó. Então aqui esses três resistores que formou a nova rede delta, ele vale 1/3, 1/3 e 1/3. Todos os demais ele vale 1. Eu renomeei, ou verdade, eu dei nomes aqui a esses nós. Eu chamei esse nó de A', esse de C' e esse de B'. Por quê? Porque a gente, olhando aqui, ó, esse resistor está em série com esse. Esse resistor está em série com esse. Ambos estão ligados, conectados exclusivamente ao mesmo nó. Então eles estão em paralelo. E essa associação em paralelo está em série com esse carinha aqui. Então esses 5 resistores eu vou substituir por um único resistor aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui, que nós temos então que essa é a transformação que a gente vai ter que fazer, porque é uma rede equilibrada. Tá? As equações saem daquele que eu chamo de gráfico de pizza, né? De gráfico de esfirra, desculpa, pelo formato. Então de lá vocês tiravam as relações entre R1, 2 e 3 e R, A, B e C, né? A rede Y com a rede delta. Quando você faz com que esses resistores sejam iguais, ele se resume dessa seguinte maneira. Tá? Então, fazendo os cálculos, a gente vai ver 1/3, que está em paralelo com aquela associação em série, 1 mais 1/3, 1 mais 1/3. Somando isso daqui, esses dois caras que estão entre parênteses, a gente tem 4/3, são dois resistores idênticos. Quando a gente tem dois resistores idênticos, numa associação em paralelo, o resultante é metade do que tem aí. Por isso que eu peguei e coloquei esse meio aqui. Ó. Então fica 1/3 mais meio, porque se a associação em paralelo é a metade, então por isso que tem um meio aqui. Se vocês não entenderam aqui, faça da forma tradicional, mas está correto isso, e a gente chega no valor do resistor de um único ohm. Tá? E vamos refazer. Então, quando a gente refaz o circuito, a gente cai nessa seguinte associação. Então, olha, de 4 partes que nós tínhamos, sobraram apenas 2. Tá? E é a mesma transformação ΔY que a gente fez anteriormente. Então a transformação ΔY vai ser essa daqui. Os valores dos resistores é a mesma coisa. Essa combinação aqui, essas duas associações, essa associação em paralelo, mais esse cara vai me dar um resistor de 1 ohm. Tá? Aqui é a mesma coisa. O circuito se resume a esse daqui. Temos que fazer novamente uma transformação ΔY aqui nessa região. Só que é uma transformação ΔY que nós já fizemos. Se nós já fizemos essa transformação ΔY, o circuito esse daqui, a gente consegue resolver fácil. Toda essa associação, nós já sabemos que vai dar um resistor de um único ohm, somado com esse que está aqui anteriormente, vai dar um resistor equivalente de 2 ohm. Embora o problema pareça ser difícil, basta saber as equações de transformação de R delta para R, de RY para R delta, enxergar o ponto mais fácil de fazer essa transformação. Tá? Não é difícil verificar, porque se a gente for lá do início fica muito complexo, o circuito ele só vai aumentando, ele não reduz, então é melhor vir do fim para o início, e a gente chega no valor da resistência. Esse exercício ele foi colocado para poder verificar o que vocês tinham estudado de transformação ΔY. Tá? E um pouco de percepção
de enxergar uma facilidade dentro de um problema. É um problema que tinha uma determinada complexidade em verificar onde aplicar a transformação. Do resto, era tranquilo.